Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Medicatrix Cast, o podcast integrativo sobre saúde e bem-estar. Eu sou Rafael Fernandes, médico do Espaço Medicatrix. Hoje eu estou com convidados aqui especiais, super de honra, que eu tive colegas de formação. Esses médicos são formados na Unigran Rio, assim como eu, e trilhamos caminhos diferentes, mas estamos nos reencontrando aqui hoje para falar sobre saúde mental, o bem-estar na saúde mental e gerenciamento do estresse. E hoje quem vai mediar o programa é a doutora Ana Luísa, médica também do Espaço Medicatrix, e eu vou estar aqui como convidado o doutor Pedro. Quem ainda não sabe, o nosso Medicatrix Cash está no Spotify e YouTube. Sigam lá, curtam, comentem. É importante que hoje, por exemplo, a gente está trazendo aqui um profissional da saúde mental, que é o Pedro, que foi um tema dos mais votados no nosso primeiro episódio, a saúde mental. Então hoje vamos falar sobre o bem-estar, saúde mental e gerenciamento do estresse. Então, olá, gente, tudo bem? Oi, Pedro. Oi, Oi, Ana. Rafa. Eu Olá. queria um pouco que vocês se apresentassem para o pessoal saber. Eu sou Ana Luísa de Oliveira Távora Pinho, nome grande. Eu sou médica anestesista, sou formada em dor pela São Paulo, Santa Casa de São Paulo, e fiz pós-graduação em medicina do estilo de vida e coaching saúde pelo Einstein. É por isso que eu estou hoje aqui com vocês também. Mas mais importante, estamos aqui com o Dr. Rafael, que é falar um pouco de você. Eu sou Rafael Fernandes, graduação em Medicina na Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Eu fiz a pós-graduação no Einstein também, mas na área da saúde e bem-estar. E no momento estou cursando a fitoterapia, buscando aí também as plantas, né, o auxílio das terapias. E tenho tido experiências também com cannabis medicinal. E meu principal foco assim, de terapias integrativas são justamente abordar os pilares integrativos, né, na prática diária do paciente, aliada também com meditação, algo que eu pratico e sempre indico, né, na saúde e bem-estar dos pacientes, interagentes, pessoas que me procuram para gerenciar melhor a sua saúde. Né? Fantástico. E o nosso convidado de honra, que é novo na casa, é o Pedro, que é especialista em psiquiatria, né, Pedro? Vamos lá, fala de você um pouquinho. Olá, Ana. Olá, Rafa. Eu sou Pedro Forte, sou psiquiatra. Também fui formado na Unigran Rio, como a Ana e o Rafa. Fiz minha residência no IPUB, na UFRJ, e agora estou cursando mestrado na UFRJ, no IPUB também. Além disso, eu sou instrutor de Mindfulness pela Oxford Mindfulness Center, que é uma instituição, né, da Universidade de Oxford, que forma instrutores no protocolo que eles criaram, chamado MBCT. Bem, o meu maior interesse é na questão da saúde mental, né? Eu sou psiquiatra, trato transtornos psiquiátricos com psicofármacos e também com práticas de mindfulness, que eu tenho essa formação nesse protocolo e ministro turmas de mindfulness com frequência, além de fazer as práticas com os pacientes no consultório também. Fantástico, né, gente? Porque hoje em dia esse tema é tão importante, porque dizem que daqui a 30, 40 anos, a depressão e a ansiedade vão dominar quase 50% da população. Isso é um pouco assustador, né? E a quantidade de psicofármacos que as pessoas estão fazendo uso, sem levar consideração aos efeitos colaterais que eles podem trazer, né? Principalmente a longo prazo, que eu chamo de tapa-buraco, né? Não estão tendo a eficiência de revelar o que está por fundo, né? No fundo do pano, que é o que as pessoas não estão conseguindo ter um bom gerenciamento do estresse, um autoconhecimento, uma vida equilibrada, né? De bem-estar. Então, eu queria aproveitar, puxar o gancho que você falou do mindfulness. Por que o mindfulness? O que trouxe você a querer buscar isso para o seu consultório? Boa pergunta, Ana. Tudo começou quando eu estava cursando a minha residência, e a residência no Rio de Janeiro, né, que a gente põe a mão na massa meio despreparado ainda e acaba ficando assustado com aquilo tudo, fica responsável por muitos pacientes, às vezes não tem supervisão adequada, e eu percebi que eu estava ficando mais estressado, estava tendo dificuldade para dormir. Eu tinha um livro que era Um Médico Ensina a Meditar, uma coisa assim. Comecei a fazer as práticas e comecei a dormir melhor. Depois disso, eu comecei a ficar interessado sobre o tema, comecei a pesquisar mais. Fiz o curso como aluno de 8 semanas, que é um pré-requisito, né, para virar instrutor. E comecei a usar na prática clínica, porque eu vi muito benefício para a minha própria saúde mental. Percebi que dormia melhor depois que fazia as práticas com regularidade, que conseguia responder mais do que
reagir às coisas. Assim. Parece que a atenção plena, o mindfulness, ajuda a gente a ter escolhas mais conscientes. Né? Todos os momentos da nossa vida a gente precisou estar consciente. Né? A não ser quando a gente está dormindo. Né? Mas e todas as escolhas da nossa vida envolveram a nossa consciência. Então, eu achei isso muito importante. Assim, já que serviu para mim, deve servir para as outras pessoas. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Né? Fantástico. E qual é a diferença, assim, que eu acho que o povo vai querer saber, entre mindfulness e meditação? Então, boa pergunta também. Na verdade, tem mais semelhanças do que diferenças, assim. Na verdade, mindfulness é um tipo de meditação que tem um objetivo de ser mais laica possível, porque não tem como ser 100% laica, né? Porque a origem da meditação está em tradições religiosas, né? Principalmente da filosofia budista. Mas também no hinduísmo se utilizava meditação, yoga. Mas a ideia do mindfulness, né, até quem criou o mindfulness, o primeiro protocolo de mindfulness foi um biólogo chamado Jon Kabat-Zinn, e ele teve esse insight no retiro de meditação budista, então ele não era nada contra o budismo, pelo contrário, senão eu não chamaria Jon Kabat-Zinn. Na verdade, a ideia dele era tornar aquele tipo de prática, aquele tipo de habilidade que é treinada num retiro de meditação, acessível para qualquer tipo de indivíduo, que o indivíduo não se sentiria, talvez, traindo a sua religião ao fazer um protocolo de meditação. E ele chamou de mindfulness, porque mindfulness é a habilidade que toda prática contemplativa, meditativa, ajuda a gente a exercitar. Foi a forma que ele escolheu. E as únicas diferenças, assim, às vezes a meditação na tradição pode ser um pouco diferente, porque pode envolver alguns conceitos que estão mais relacionados a algum dogma, da própria interpretação que as pessoas tiveram do budismo, né? Porque também existem vários budismos, enfim. Acabou se tornando uma coisa muito ampla e a prática muda um pouco porque ela tenta não durante o guia da prática, né, as práticas são guiadas, né, a princípio a gente faz as práticas guiadas com o instrutor guiando. O guia tem um cuidado de não associar a origem religiosa algum conceito da religião que a prática se originou, na verdade. Todas as práticas de mindfulness se originaram em práticas religiosas. E você viu já a diferença nos seus pacientes de redução de remédio, mudança de vida com essa sua abordagem? Sim. É encorajador, assim, quem for psiquiatra e tiver interesse no tema, eu recomendo que se aprofunde, porque realmente os benefícios reportados pelos pacientes são maravilhosos. Já teve participante de curso que falou assim, um dia eu esqueci de fazer a prática, aí meu bruxismo voltou. Eu percebi por conta do bruxismo. Então, várias questões psicossomáticas parece que são despotencializadas com a prática regular de atenção plena, de mindfulness. Para dormir, os pacientes começam a perceber muito benefício para dormir, mas também em outras questões também, assim como manejo do tempo. A princípio parece que fazer 10, 20 minutos de prática por dia vai ser uma coisa que vai te tirar tempo para estar com a sua família ou para produzir um trabalho, mas surpreendentemente os relatos das pessoas é que depois começaram a introduzir, começaram a ver que tinham mais tempo muito por conta de, no momento que estão trabalhando, estão focados no trabalho e estão produzindo, demorando menos tempo para produzir. O tempo que está com a família melhora a qualidade também. Melhora a qualidade, né? Então, a gente já vê resultados, então não só na sua clínica, mas existem sim estudos sobre isso, cada vez mais apontando isso e unindo, inclusive, essas práticas na medicina tradicional, né, Rafa? Daí o Rafa, que já trabalha com clínica, né, já vai trabalhar com pessoas com diabetes, hipertensão, assim como eu na medicina do estilo de vida, você vê diferença na sua prática quando você inclui isso? Assim, percebo sim. Eu comecei a praticar a meditação mais ou menos por acaso, porque eu tinha essa busca, acho que o Pedro também teve, né, um pouco teórica, né, de livros, aquele interesse um pouco na cultura oriental. Mas por acaso eu achei o centro de meditação, né? Comecei a meditar em 2010, quando comecei a medicina, então também. E eu comecei, na verdade, com uma prática para mim.
assim como o Pedro, né, comecei a perceber que o manejo de começar a meditar começou a me fazer bem em vários aspectos. Eu, por exemplo, levei 2 anos para começar a meditar todos os dias. E hoje, como eu medito todos os dias, 5, 10 minutos, quando tem mais tempo, 20, né? Como o Pedro mesmo aqui falou, eu comecei a ver os benefícios em mim. E aí eu comecei ao longo da faculdade, né, a praticar meditação, fazer grupo na faculdade, depois em todos os lugares que eu trabalhei, e hoje trabalho, né, no Medicatrix tem meditação, no SUS tem meditação, alguns lugares que eu vou, eu sempre tento trazer isso, e eu percebo as melhores sim, de quem medita. Mas é muito difícil a questão da adesão, né? No Medicatrix Cash, episódio 2, eu abordei aqui diversos benefícios, né, através de estudos também, que a meditação pode trazer, como você falou, até para os sinais vitais, né? Então a gente percebeu que ao meditar, a pessoa diminui 1 grau Celsius a sua temperatura na pele, ou seja, ela fica menos quente, menos irritada. Ela controla sua frequência cardíaca, ela controla sua pressão, controla, consequentemente, sua frequência respiratória e sua saturação. Né? Seu cortisol, liberação de cortisol, adrenalina. Que aumenta a glicose, né? Que é o antigo luta ou fuga. Se você ficar estressado aqui, você vai alterar seus sinais vitais, sua respiração, todo o seu modo, uns mais, outros menos, né? Então, quem medita, eu também percebo esses benefícios, né? E até complementando o Pedro, eu acho que tem muito mais semelhanças e diferenças entre o Mindfulness e a meditação. Eu conheço pouco sobre Mindfulness, até a gente estava conversando aqui sobre instrumentos, então quando eu quis estudar, fazer estudos, eu procurei um mecanismo de estudo que era através de Mindfulness, né, um questionário, para tentar entender a que ponto as pessoas estavam pontuando ou não. E eu vejo que o Mindfulness ele surge, como o Kabat-Zinn, né, criou uma série ou um método mais adequado, né, mais laico, mais teórico, para as pessoas pudessem alcançar esse estado de atenção mais plena, né? Que a gente vê hoje em dia as pessoas cada vez com menos atenção, né? E a meditação, para mim, eu não sei em que ponto a Mindfulness entra nisso ou não, né? Mas a meditação, para mim, é a total ausência de pensamentos. Então, ao meditar, eu posso meditar sozinho e já entrar nisso. Ou posso levar ali horas e né, minutos para entrar em meditação, que é difícil. Então, quando você tem uma meditação guiada, alguém fala sobre um tema, guia a meditação e chega um momento em que ficamos em silêncio mesmo. E aí, aos poucos, cada um vai alcançar esse silêncio. E tem a relação, sim, como o Pedro falou, da yoga em si, né? Do sânscrito, da filosofia. E você pode pescar o hinduísmo, você pode pescar o zen budismo, os chakras, acreditar nisso ou não. Envolve uma questão mais aí religiosa, podemos dizer, né? A yoga também ela tem muita questão da devoção, né? Eu acho que é mais fácil a pessoa entender e compreender a yoga pelo próprio coração e devoção do que pelo mental, né? O mecanismo mental. Então são essas diferenças, mas ambas se complementam, no sentido que uma busca muito a atenção plena. Queria saber, né, em que momento também adentra isso, né, da consciência sem pensamentos. E a meditação é a busca total da ausência de pensamentos. Você colocar sua mente ali realmente stand-by. E aí cada um vai ter a sua devoção ou crença ou não de se entregar a isso ou não, né? Em Deus, na Mãe Natureza, na Mãe Terra, nos chakras, né, nas divindades, que são muitas, né? Então aí eu acho que vai de cada um. É interessante, Rafael, você trazer isso, até porque isso é uma discussão que às vezes gera um pouco de... dependendo da tradição meditativa que está sendo estudada, a forma de relacionar com a prática muda um pouco. Por exemplo, no Mindfulness, pelo menos pelo que me foi ensinado no MBCT, é um pouco diferente. A ideia, eu sei que dentro das tradições orientais existe uma intenção de controle mental com a partir da prática meditativa. No Mindfulness, pelo protocolo MBCT, a ideia é um pouco diferente, é mudar a relação com os pensamentos, não tentar controlá-los. A ideia da prática de Mindfulness seria a gente usar âncoras que tragam a nossa consciência para o momento presente, pode ser focar na respiração, ou na sensação do corpo, ou nos sons do ambiente. E quando a mente começar a divagar para algum pensamento, a gente observar até onde ela nos levou e retornar para a prática. Perfeito. Eu sou praticante de yoga também, desde 2013, eu acho. Isso, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, entrei na residência e fui parar numa escola de yoga chamada The Rose, que é fantástica, carinho eterno. E lá eles são uma escola, né? Então eles falam muito de não só a meditação, mas o bem-estar geral, né? Que é o importante para o gerenciamento do estresse. Então, a gente falou bastante aqui de meditação, é importante.
pelo que eu ouço de você falando do mindfulness, para mim é igual à meditação, que a gente usa a flor de lótus como uma imagem para pensar na meditação, né? Que ela sai da lama, lá do sujo, passa pelo rio, que seriam como os pensamentos. Você deixa os pensamentos como o rio fluir e vai subindo até chegar em Samadhi, né? Isso. Só muda a âncora. Às vezes, a âncora que é usada no mindfulness vai ter menos conotação com as tradições, porque tem essa preocupação de a pessoas que talvez não tenham a mente assim tão aberta assim para imaginar a flor de lótus, assim, talvez. Nunca tenha visto um lótus, né? Então, não tem diferença. A diferença é que é mais voltado para aceitabilidade de todos os públicos, não ser uma coisa nichada. Porque às vezes é muito legal o yoga, as tradições, mas acaba nichando porque algumas pessoas podem se sentir traindo um pouco desconfortáveis por ser uma cultura muito diferente da nossa, que a pessoa, né, não da nossa, nós temos vários tipos de subculturas dentro de uma cidade, de um país, né? Então, eu acho interessante, ainda mais que esse protocolo foi criado na Inglaterra, e na Inglaterra a saúde pública é muito forte, então eles têm uma preocupação de não só algo ser eficaz, mas também de algo ser aceito no público geral, entendeu? Fantástico. Mas os benefícios são muito parecidos porque são práticas muito semelhantes. Entendeu? Com certeza. E eu acho que você puxou aí uma coisa importante até para a gente trazer para o tema. Hoje a gente vai falar um pouco dos pilares da medicina do estilo de vida, que também é abordado na medicina integrativa, tá? E que fala de saúde mental, fala de relacionamentos saudáveis, de gerenciamento de tóxicos, sono, alimentação, exercício físico. Faltou algum, Rafa? Acho que não, né? Por que eu tô trazendo? Espiritualidade. Por quê? Porque vocês estão falando exatamente de espiritualidade. E hoje a medicina tradicional, ela tá vendo a importância da espiritualidade, mas não como uma coisa religiosa. Que daí vem o que você tá falando, né? Do preconceito, talvez, com a meditação, por talvez ver um lado espiritualizado da coisa. Mas o que é ser espiritualizado? Eu acho que é um conceito muito individual, né? Porque não envolve religião, né? As pessoas têm que entender isso, né? Então, como que vocês viriam falar sobre isso quando um paciente abordasse uma questão dessa? Porque hoje em dia a gente vê que a espiritualidade faz diferença. Inclusive, ela está no novo consenso de cardiologia de 2020, mostrando os benefícios da espiritualidade, né? Para a saúde cardiovascular. Então, eu acho que é importante a gente entender isso também para a parte de gerenciamento de estresse e saúde mental. É interessante, Ana. Esse conceito de espiritualidade é um conceito intrigante, né? Que parece que tentar entender ele faz entender melhor a nossa vida, né? Eu sempre achei muito interessante estudar sobre o tema. Assim, o que eu vejo como espiritualidade é a ideia da autotranscendência. É de ver que a vida tem um significado maior do que apenas viver, trabalhar, pagar boleto, enfim, do que tem um propósito, né? Um propósito, exatamente. Ou como a psicologia existencialista falaria, né? Que seria ter um motivo, né, de existir, para existir, né? Assim, o que eu já li sobre espiritualidade parece que tem alguns comportamentos que podem ajudar a gente a desenvolver a espiritualidade. A religião é um deles, mas não é o único, né? Não se restringe à religiosidade. Até tem pessoas que podem ser muito religiosas e pouco espiritualizadas. Tem pessoas que podem ser muito espiritualizadas e não seguir uma religião. Realmente, acho que a religião é um instrumento, mas existem vários outros, né? Práticas de atenção plena. Gratidão. Os relacionamentos. Né? Exercícios de gratidão. Os vínculos, as qualidades dos vínculos, relacionamentos familiares. Isso também, ser grato, né? Não se cobrar tanto, assim. Por saber. Quando a gente sabe quais são nossos valores, o que a gente valoriza de verdade, né? A gente tende a se sentir mais grato também, não ficar numa procura eterna de satisfazer em busca de coisas que a gente ainda não tem, enfim. Acho que é muito amplo, né? É difícil até falar. Fica até difícil... É um tema político discutível. É difícil colocar em palavras, porque é uma coisa tão subjetiva que parece que a gente sente, né? Se você estiver no meio da... Tipo, contato com a natureza, eu já vi que
parece que melhora essa ideia de transcendência. E, assim, não dá para explicar porquê, mas quando a gente fica num lugar muito bonito, a gente tende a sentir isso, né? Essa ideia de transcendência. E para você, Rafa, como que você aborda esse tema com seus pacientes? Bom, a espiritualidade é um dos pilares, né? Você até falou que a Ana, que tem formação em medicina do estilo de vida, existem os pilares da medicina de estilo de vida e os pilares da medicina integrativa. E eu tenho colocado como principal objeto de estudo agora, aí, desde que eu fundei o Medicatrix, né? Então, eu abordo muito a parte da hidratação, alimentação, autocuidado, atividade física, sono, gerenciamento do estresse, relacionamentos. E aí sim entra a espiritualidade. E eu estou buscando ainda mais agora também a sexualidade e a saúde financeira. A gente também vê que aborda, né? Então, a gente está indo para quase 10 pilares. Para gerenciamento de estresse. Mas em espiritualidade que a gente está falando hoje, é como o Pedro falou, é algo subjetivo como humanos definir, trazer uma definição, uma coisa palpável, mas a gente consegue mostrar a diferença, né? O que é espiritualidade, o que é religião e o que é sagrado. Então, assim, a espiritualidade é uma busca, como o Pedro falou, de algo que transcende a gente, o que vem após a vida. O que sou eu? Eu sou um espírito, eu sou um corpo. A pessoa é um ateu. Ah, ele não acredita em nada. Tudo bem, vamos trabalhar sua consciência com mindfulness e meditação. Melhorar sua consciência, seu sono, sua cognição, sua memória. Você está trabalhando, né? Parte da espiritualidade para ele ser um ser humano melhor. Para ele se encontrar em ser um ser humano melhor, um cidadão melhor e tudo mais. Existe a religião, né? Que vem de religare. É aquilo que te liga ao que te criou. E a gente conhece diversas religiões, né? A mais conhecida, né? O cristianismo acredita em Cristo. O budismo acredita em Buda. O Hare Krishna acredita em Krishna. A própria Índia, ela acredita em um Deus só, mas ela é politeísta, né? O hinduísmo já começa com 3 deuses. A gente vai para o espiritismo, que diferente de espiritualidade é uma religião espírita, né? De Allan Kardec. Então você vai para várias coisas. E o sagrado é aquilo que você considera sagrado, né? Esse ano eu fui no congresso da Rede Dó de Oncologia, que é um dos maiores congressos da América Latina, né? E eles tiveram esse ano um dia inteiro, uma sala inteira só para saúde, bem-estar e espiritualidade. E eu vi uma palestra de um profissional, que agora não vou lembrar o nome, mas da Rede Dó, que ele tem formação em serviço social, e ele está sempre cuidando da parte da espiritualidade, passando visita nos pacientes, né? Assim como nós, né, enfermarias e pacientes internados. E ele lá falando justamente que às vezes tinham pacientes internados em que era um padre, um pastor, e aí o pessoal fala, não precisa ir lá nele não. Sim, ele precisa também, não é só porque ele já é uma referência daquela região que ele não está precisando de uma espiritualidade, no sentido de um outro profissional abordar isso, né? E uma coisa que ele falou também legal, uma vez que ele fez uma visita domiciliar, e ele chegou na casa da senhora, aí tinha, né, vamos supor, agora não vou lembrar, mas tinha a imagem de Cristo, aquelas imagens de santinhos pequenos, um outro imagem de uma divindade hindu e uma Peppa Pig. Aí ele falou, agora fui. Agora fiquei confuso. Sentido, tudo bem, cristianismo, hinduísmo, espiritismo, santinho de carteira, pô, agora Peppa Pig. E aí ele questionou, né, tô vendo aqui que a senhora tem essas dons e tudo mais, e a Peppa Pig? Aí aquela senhora falou, não, porque a minha neta veio me visitar, e ela veio com 2, 3 Peppa Pigs, e quando ela saiu daqui, ela deixou a Peppa Pig para mim, para que eu ficasse mais forte. Então aquilo se tornou sagrado para ela, né? Então vejam a diferença, né? Espiritualidade, religião, o que é sagrado. Às vezes para uma pessoa, o sagrado é ir ao Maracanã ver o jogo de futebol dela, é ir à esquina fazer o dominó. Para outra senhora vai ser um crochêzinho, uma fofoca, ver a novela ali, tomar um chazinho. O que é sagrado para você? O que é sagrado para você? É uma pergunta. É diferente do que é o espiritual e o que é o religioso. E muitas das vezes a gente também quer implantar na pessoa, né? Faça mindfulness, faça meditação. Mas o que você quer fazer, né? Como profissional, acho que a gente tem que individualizar e entender. Olha, você não gosta de beber água, vamos beber água e outros tipos de líquidos, né? Você não gosta de correr, vamos ver um tipo de atividade. Então, na espiritualidade, a gente também tem que entender essa demanda, né? Você não acredita em nada, como o Pedro falou aqui, então vá um dia de manhã cedinho, ver o sol nascer, se conecta com o mar, vai numa cachoeira, vai na floresta. Essa conexão com a natureza também traz essa questão da espiritualidade, né? Então eu acho que é isso, é valorizar a individualidade do sujeito e de que forma ele pode potencializar aquilo. Ou se ele já tem uma religião, você tem feito a sua prática diária, você tem ido ao seu grupo, né? Tem ido à missa, ao culto, ao seu grupo de meditação, ao seu grupo espírita, enfim, resgatar ele, porque às vezes ele mesmo fala verdade, quando eu vou me sinto bem e tudo mais. Então eu pratico dessa forma, assim, a espiritualidade de forma clínica, né? Sim, parece que
a relação comunitária influencia muito na espiritualidade, né? Quando a pessoa tem vamos dizer assim, um capital social, ela tem uma rede de apoio, ela tem, por exemplo, você deu a pessoa que vai na igreja, a pessoa que vai fazer atividade física com os amigos ou vai no Maracanã. Isso ajuda a desenvolver a espiritualidade, a conexão. A egrégora, né? Sim, União sim. de pessoas. Sim. Uma família. Sim. Que eu acho que cai num outro pilar que é relacionamentos, a coletividade, né? Exatamente. Se a gente observar a natureza, o formigueiro, ele vive em prol da rainha, né? A colmeia. Então, vários animais têm um senso de coletividade. Eu acho que isso é que falta para o ser humano. É para a gente distinguir, né? A religião, brigas religiosas temos até hoje, briga de cor, de raça, fronteira, língua, né? Cultura, costume. Um acaba negando o outro. E eu acho que quando a gente se torna mais espiritualizado, a gente se torna mais coletivo, né? A gente estava até batendo um papo aqui. Se algo acontecer, parece que move uma sociedade, né? Um grande acidente, né? A gente teve aí atentados terroristas ao longo do mundo, tragédias, né? Guerras. Todo mundo se mobiliza, né? Vamos ajudar, né? Quando a gente tem tragédias nacionais e até internacionais. Porque, no fundo, somos todos seres humanos, né? Então, E o ser humano é um ser coletivo, né? Como você falou, somos né? um ser coletivo. Com certeza você deve ver isso bastante na sua prática, que uma das características que você observa nas pessoas que estão com tendência a distimia, né, depressão, enfim, é o isolamento social, né? Já é uma característica que você já vê que não faz bem, né? Sim. Pois é. Inclusive, isso até acaba sendo um indicador de resposta ao tratamento. Quando a pessoa retoma sua rede de apoio, volta a ter prazer em coisas como ligar para um amigo, sair para tomar um café, passear com um cachorro. Já é um bom sinal. Acaba que não tem como a gente dissociar, né, bem-estar individual com bem-estar coletivo. Uma coisa está completamente conectada com a outra, e quando a pessoa retoma o bem-estar individual, ela tende a retomar um bem-estar coletivo. Um grupo, né, que seja, não precisa ir pra rave, né? Não precisa fazer uma coisa assim. Sim. Mas procurar gente que tem pensamentos similares, né? Eu acho que a gente encontrar pessoas que pensam um pouco similar a gente, alguma forma assim, faz com que a gente tenha uma melhor compreensão da gente, porque as pessoas acabam sendo um espelho de nós mesmos também, né? Sim. E uma compreensão talvez mais leve, mais branda do mundo, né? A gente acaba ficando mais feliz. E o que é felicidade? Vamos falar disso? Porque hoje em dia a gente fala de felicidade e bem-estar. E são coisas iguais, diferentes? O que vocês acham? Pode falar. Grandes desafios, né? Tentar definir algo. Eu acho que sobre felicidade, eu já ouvi várias pessoas falando e argumentando e tentando definir. Biologicamente falando, eu acho que a sensação de estar feliz, ela está relacionada à produção, ou pelo menos o mínimo estoque de endorfina, serotonina, dopamina. Você está bem ali, né? E isso está envolvido com os 7 pilares. Então, se você está sem se hidratar, você vai ficar fadigado, vai ficar triste. Se você só come alimento processado, não come ali, imagina. Você acorda, toma um suco verde. Fica inflamado, Você passa lá suas 12 horas em jejum, acorda cedo. Imagina quem vai tomar um suco verde, uma salada de fruta, um café preto e vai caminhar. O outro que acorda atrasado, foi ontem no rodízio e já acorda comendo, não sei, um pão com margarina e um Coca-Cola. Então você vai alterar seu estado de humor, né? Então você vê que ao beber água, ao se alimentar, ao fazer atividade física, ao se encontrar com pessoas, se você é feliz no seu trabalho, na sua rotina, a gente estava falando aqui até que antes de começar o programa, imagina o sujeito que tem que ficar 1 hora de ida no trabalho e uma hora de volta. Tem pessoas que ficam 2 horas de ida para o trabalho e 2 horas de volta. Então elas passam 1, 2, 3 horas dentro de um transporte público. Né? Tudo isso vai minando a alegria ou não, é que nem uma conta bancária, né? O saldo negativo e positivo. Então, biologicamente, eu acho que muita coisa influencia isso. E aí, não tem como ter um milagre de somente uma pílula, como a gente estava falando. Múltiplos fármacos psicoativos podem ajudar ou não nisso, né? Inibir a recaptação de serotonina, de noradrenalina, né? Tudo mais, são opções que a gente tem. Mas e o manejo disso, né? Então, isso eu acho que é questão biológica. Quanto tempo dura esse tratamento, né? Agora, pensando em definição, eu acho que existe até aqueles questionamentos, né? Eu acho que a felicidade, ela não deve ser a busca. Na verdade, ela deve ser o caminho, o meio, né? Porque a pessoa acha que no fim da vida, quando ela estiver aposentada, com dinheiro e tempo livre, ela vai ser feliz. Mas ela vai viver uma vida de infelicidade para chegar lá. Já ouvi pessoas relatando que a felicidade, ela é momentânea. Hoje a minha felicidade é estar com a minha esposa e meu filho fazendo isso, mas há
tantos anos atrás, minha felicidade era estar cursando medicina e me formar em medicina. Né? Eu acho que ela também muda Viver conforme... o momento presente. Né? Sim, com certeza. Momentos da sua vida vão te deixar mais feliz, né? O Pedro agora tá envolvido aí, né, no seu mestrado. Sim. Ele sabe quanto consome, mas eu acredito que ele está feliz internamente, porque ele está buscando o que ele quis, né? Então eu acho que a felicidade, ela é presente totalmente. Se a gente ficar com o pensamento do passado e o pensamento do futuro, você não está vivendo o momento presente. Então você nunca vai ser feliz. Você está buscando uma irrealidade, algo ilusório, que é o passado e o futuro. E eu acho que ao longo do tempo ela muda também, né? Como eu falei, né? É ter família, é ter um emprego, é ter uma casa, é ter um carro, é viajar, é ter uma experiência diferente, é conhecer um país novo, uma coisa nova. E eu acho que trilhar um caminho onde você consiga enxergá-la no presente do que almejá-la no futuro se torna mais palpável, né? E diferente de bem-estar, eu acho que o bem-estar é mais o seu corpo com a sua mente e quiçá o seu espírito, no sentido de vários momentos eu não estou feliz, mas eu estou bem comigo. Porque eu sei que a felicidade é passageira, assim como a tristeza. Então eu posso acordar triste. É necessária, né? Hoje, segunda-feira. Eu acordei hoje às 7 horas da manhã, ainda um pouquinho desmotivado, porque o final de semana foi muito bom. Mas aí eu meditei, tomei um banho gelado e tomei um café. Aí eu já estava 20% mais feliz do que eu estava quando acordei. E aí eu almocei, agora eu tô no podcast, já aumentou 50%. Então, assim, eu sei. quando eu sair daqui, então a gente vai produzindo felicidade e vai minando a felicidade, né? Você tá num trânsito, tá atrasado, uma conta pendente, uma pessoa te ligando, um problema vai surgindo. Então eu acho que é um eterno negativo e positivo ali. E você tem que estar manejando. O que te faz feliz? Se eu ficar uma semana sem surfar, eu vou ficar mais triste. Se eu ficar um dia sem meditar, como o Pedro falou, eu vou começar a perceber. Eu não tenho um bruxismo, mas eu vou ficar um pouquinho alterado, acelerado, vou dormir mal. Então, cada um vai ter que manejar a sua felicidade, a sua saúde e bem-estar também, né? O Martin Salinger, que é o pai da psicologia positiva, ele nem gosta desse termo felicidade, né? Ele bota isso no livro dele, Felicidade Autêntica, que ele gosta do termo bem-estar. Porque é exatamente isso, as emoções humanas são necessárias, tanto a tristeza quanto a alegria, eles são ensinamentos sobre nós, né, sobre o que a gente recebe do externo, e faz parte da vida, né, a gente entender essas nuances, né, a gente uma hora vai estar no pico da onda, outra hora vai estar no vale da onda, e o que é importante é o bem-estar, é a gente estar bem conosco, estar numa situação controlável emocionalmente, né, no sentido de não estar controlando a mente ou as emoções, mas exatamente isso que o Mindfulness traz. É interessante. Ouvindo vocês me fez um pouco lembrar que o objetivo do tratamento dos transtornos de humor, tanto da depressão, transtorno afetivo bipolar, não é que a pessoa fique feliz, é que ela fique eutímica. E eutimia não seria felicidade, seria não estar nem triste nem feliz a maior parte do tempo, né? E tudo bem. E tudo bem. Aconteceu uma coisa agradável, ficar feliz. Aconteceu uma coisa desagradável, ficar triste. Mas o humor voltar para um basal que não seja nem feliz nem triste, que é o humor que a gente tem a maior parte do tempo. A gente não acorda, pelo menos eu não acordo cantando, feliz. Canta os pássaros. Mesmo que eu esteja de férias num lugar lindo, eu não fico feliz o tempo todo. É normal, a felicidade ela não é controlável, vamos dizer assim. E é interessante isso. E não tem uma medida, né? Exatamente. E tem... uma vez eu vi um texto falando sobre a diferença da felicidade hedônica, que seria o prazer mais momentâneo, estar na festa com pessoas queridas, ou ver o Flamengo ganhar no Maracanã, e a eudaidônica, que seria tipo o exemplo que o Rafa deu do mestrado. Tem muita ralação, tem muito trabalho, mas no final a gente se sente recompensado pelo esforço. A gratificação do esforço. Exatamente. Ou criar um filho, né? Vão ter momentos hedônicos, mas acho que o principal é a questão eudaidônica, que a longo prazo você se sente... Até a ideia da transcendência. Nossa, minha vida ter um não propósito, serve só, né? Não serve só para mim, eu também sirvo outra pessoa. Contribuir para a sociedade é algo que traz uma sensação de bem-estar. Isso também está bem descrito. Então, quando você fala de ter um filho, você está vivendo para o outro, você está contribuindo, você tem um propósito, né? Ou então, fazendo um mestrado, você está tendo um propósito, uma coisa que te tira da cama, que te motiva, né? Então, ter esses motivadores são importantes. Então, eu acho que, na final, o bem-estar é a gente encontrar
formas de ter gratidão nas pequenas coisas, estar presente, né? Ter um equilíbrio com a mente, com o espírito, né? E com as nuances da vida, né? Entender que é flutuante. Eu acho que ter esse mindset também, que é outra palavra importante. Ter o mindset de que a vida das redes sociais não é real. Fala. Aí que eu queria chegar. Você tocou no ponto. A gente tá alinhado. Porque se a gente imaginar que a felicidade, ela também se tornou uma moeda de troca, né? O capitalismo, as mídias, elas vendem isso, né? A gente imagina o primeiro mensagem disso, você imagina o tio Sam convidando você para ir para a guerra porque você tem que honrar o seu país. E enquanto isso, eles criam o American Way of Life. Você tem que ter o Cadillac, tem que tomar Coca-Cola, a mulher tem que ter o fogão, a geladeira, para ela ter os eletrodomésticos bem duráveis, e o homem vai para a guerra, consome carro, Coca-Cola, uísque, fuma, né? Então, toda uma venda de um monte de coisa. E aí, hoje a gente vê umas redes sociais, né? Que o Pedro está se movendo para um mestrado, que a gente sabe que é super trabalhoso, dedicação, para depois, no final, ele falar, uau, aprendi, tenho um diploma e tudo mais. Mas quantas pessoas se submetem a isso? A esse estresse para depois ter isso? Então a gente está numa coisa muito volátil, né? Que é o like. Então a pessoa posta e ela já cria, né? Estão estudando os efeitos colaterais na pessoa, que ela tem tremores, ela começa a suar, ela fica nervosa para ver o alcance, o engajamento e reconhecimento que ela teve social. Então assim, poxa, tem meia hora, por que ainda não tem curtições e comentários, né? A pessoa fica checando aquilo ali. E aquilo ali se torna uma moeda dela diária. Então ela tá postando todo dia, ela quer ver o quanto estão batendo palma para ela, Então, dando ela like, tá buscando comentando. também aí é a conexão com as pessoas no final, Sim, né? que é um reconhecimento que a gente busca, né, como ser humano. Você quer ser reconhecido, quer ser bem visto, tudo mais. Então eu vejo que a felicidade, assim como o bem-estar também, se torna muito moeda de troca, né? Se torna algo que é rentável, que se vende, tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive até terapias integrativas, né? Tem um documentário que fala, né, que é a indústria do bem-estar, eu acho, que mostra justamente isso. Até que ponto terapias são de fato positivas ou não para aquela pessoa, né? Diferentes tipos de fármacos ou óleos essenciais, florais. Agora a gente vê a quantidade de cannabis medicinal que está sendo produzida, fabricada e vendida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o remédio que o vizinho toma, com o remédio que a família lá está usando, a terapia integrativa, o óleo essencial, o floral, o fitoterápico, o tipo de meditação, o tipo de prática, caindo na religião, a gente vê falsos pastores, né, que iludem pessoas e tiram muito dinheiro delas. Então, enfim, tudo se torna moeda de troca, né, infelizmente, né, tudo cai pro financeiro no sentido da pessoa também. E até que ponto isso está tapando um buraco e não fortalecendo a mente. Exatamente. A gente bate de novo no mindfulness, na meditação, no autoconhecimento, na espiritualidade. Isso, né? isso pela psicologia clínica, né? Acho que o que é terapêutico é o que reforça a autonomia do indivíduo, né? Às vezes a pessoa pode utilizar a meditação de uma forma a diminuir a autonomia da pessoa, a tornar a pessoa dependente daquele instrutor. Isso é uma das diferenças do mindfulness também. A reforçar a ideia de que o que é terapêutico é a prática, é a sua própria prática, não é a prática feita junto com o Pedro. Isso é uma coisa bem interessante, né? Também. Interessante, essa palavra forte, muito boa. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque isso bate em outra tecla, né? Da geração dopaminérgica, né? E o que seria isso, né? A gente falou dessa busca das redes sociais, ver isso, né? De todo mundo estar feliz o tempo todo, que não é real. Mas que a gente também bate nessa tecla de eu tenho que toda hora estar buscando um prazer constante, né? Que não é o certo, não é o fisiológico, vamos colocar assim, né? E que a gente pode usar de uma outra forma para aumentar a dopamina ou endorfinas de formas naturais, com o exercício físico, por exemplo, né? Você aborda isso também no seu consultório? Sim, com certeza. Acho que uma das coisas, né, que também a prática de mindfulness pode ajudar é ajudar a treinar um outro modo da mente funcionar, né? Normalmente a gente tem um modo da mente funcionar que se chama modo fazer, em busca de objetivos. A gente compara onde a gente se encontra com onde a gente gostaria de estar. Logo que a gente alcança esse lugar, a gente avista outro lugar que a gente gostaria de estar, compara com o que a gente está. Isso não tem fim, né? Na verdade, eu acho que a rede social é uma forma de registrar o que uma pessoa fez. Então, é um reforçador do modo fazer o tempo todo. A gente sempre vai estar se comparando, vai ter sempre pessoas fazendo coisas que a gente gostaria de ter feito. E
pode ser um instrumento enriquecedor? Pode. Mas pode ser adoecedor também. E a ideia do mindfulness é treinar um outro modo da consciência. Seria o modo ser, em que a gente observa a experiência, aceitando ele, julgando menos ele, sem tentar alterá-lo. E a atividade física também é uma forma de treinar o modo ser. Durante a atividade física, você não vai estar resolvendo problemas do trabalho, problemas da sua vida. Você pode até estar fazendo um tipo de mindfulness, né? Sim. Sem falar dos efeitos biológicos também que a atividade física tem. Sim, é bom não só para o mental, né? A gente vê essa questão de liberar endorfina, mas como cardiovascular, como para a saúde óssea, biológica, molecular, de forma geral, né, Rafa? E quais outras formas, Rafa, você poderia falar um pouco pra gente da gente aumentar a dopamina? Você vê alguma diferença na alimentação, para aumentar a dopamina? Tem alguns alimentos que contribuem para isso ou diminuem? Bom, agora de cabeça eu não vou lembrar, né? Confesso que... Mas é aquilo que a gente falou. Chocolate, a gente já sabe. Mas, gente, isso não é muito saudável. Só 70%. Eu acho que é aquilo que eu falei. Todos os pilares, quando bem realizados, em equilíbrio, eles vão potencializar o equilíbrio, produção, né, estoque dos neurotransmissores, substâncias que nos fazem nos sentir bem, né, serotonina, dopamina, endorfinas, né, que a gente chama de a droga da felicidade, né, endorfina. Então, eu acho que a manutenção está relacionada a diversos tipos de alimentos. Você falou, cuidado com o chocolate, em 70%, mas se a gente for na história do chocolate, quando os europeus estiveram aqui, na América Espanhola, por exemplo, eles consumiam o cacau com abacate. E eles levaram para a Europa, o abacate azedou, estragou. Então eles botaram o quê? Começaram a botar nas viagens o açúcar. Porque o açúcar conservava o chocolate, o cacau. Assim como o sal conserva uma carne seca, né? Então você vê aí o início do uso de sal e açúcar na sociedade. Mas o original chocolate é cacau com abacate. Uma coisa até que eu faço de manhã, que eu aprendi com o preparador físico, né, o Roberto Mauriti, lá também trabalha com a gente Medicatrix, que é um de jejum, um café preto, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, com abacate e cacau em pó, batido. Tipo assim, super energético, gordura boa e o cacau ali incentivando. Então, isso me dá uma endorfinada de manhã, confesso, né? Porque imagina, se eu comprar um pão de padaria com margarina, né? Vai me dar ali um carboidrato, né, de consumo rápido, não me dá alegria nenhuma, não tem nada. E com o aumento do açúcar pode te lentificar ao longo do dia. Exatamente. E aí falando de energia, no sentido de energia, existem vários tipos de energia, né? Mas a energia do alimento, quantos de elétron ele tem? Porque o elétron está no solo. Então se você pega um alimento orgânico vivo, ele tem um número X de elétrons. Se você processa ele, congela ele, frita ele, bota no micro-ondas, vai só diminuindo, né? Tanto que na corrida espacial, eles começaram o quê? Os americanos, japoneses, russos, eles começaram a ir para o espaço. Não tem muito espaço, né, dentro da aeronave. Eles começaram a fazer o quê? As barras de proteína, né, de carboidratos, várias coisas. E os orientais, quando foram, os japoneses, por exemplo, eles começaram a levar broto. Eles perceberam que conseguem plantar broto no espaço. Então começaram a plantar broto de bambu, de feijão e tudo mais. E quando você germina um alimento, que é a base da alimentação viva, ela tem ainda mais energia, ainda mais elétrons e tudo mais. Então, quanto mais a gente comer do solo, aquilo que você plantar e colher, né? Aquilo ali é um alimento com energia, com vitalidade. E você pode ter uma diversidade de legumes, verduras, frutas, né? Se você tem uma alimentação que você come uma carne, um peixe, um frango, um boi, enfim, tem uma carne ali também. Mas o alimento do solo é o que de fato tem energia vital, porque é da natureza, né? É aquilo que você planta e nasce, né? Você não vai plantar e vai nascer um pé de Coca-Cola, de hambúrguer, de pizza, né? De outras coisas. A gente come isso às vezes, tudo bem, eu não tenho uma alimentação aqui, eu não sou talvez da mesa a pessoa mais saudável, mas eu procuro ser e procuro falar sobre isso. Onde cada um vai conseguir se colocar na prática, né? Vai ter essa facilidade, essa adesão ou não, porque imagina, a gente está falando de hidratação, de alimentação, de atividade física, de mindfulness, de meditação. Uns vão saber praticar mais atividade, o outro vai saber se alimentar melhor. Então, o que a gente ofertar, né, de interesse para essa pessoa e ela equilibrar uma carência dela, né? Então, a gente tem pessoas que talvez são super saudáveis, se hidratam bem, malham todos os dias, mas não sabem se relacionar com o outro, com o próximo, uma pessoa mais fechada, né? Outra pessoa medita muito, não sei o que lá, mas ela tem um nível tão de desapego que ela nem se alimenta bem, não tá nem aí, não bebe água, só quer saber de meditar. Então, aí o extremismo, né? A gente vai para o extremismo. Eu acho que a saúde você tem que buscar um equilíbrio, né? Aí nos pilares, na manutenção e na particularidade de cada um.
Eu acho muito interessante isso, Rafa. É uma coisa que eu até me perguntava, assim, é, quando eu estava fazendo minha residência, foi a primeira vez que eu vi uma publicação, era um livro de psicofarmacologia, mostrando que a suplementação da forma ativa do ácido fólico era um tratamento com nível B de evidência, ou seja, tinha um ensaio clínico randomizado para potencializar o efeito do antidepressivo num paciente que tem depressão e não melhorou com um antidepressivo, mas teve uma resposta parcial. E eu fiquei assim, poxa, mas a formativa do ácido fólico, o ácido fólico está na alimentação, por que ninguém estuda alimentação? Por que na medicina, no parte da nutrição, demorou tanto para ser aliada à medicina, infelizmente? A formação médica é muito voltada para farmacoterapia, agora que começaram a ter estudos para ver o efeito da nutrição nos transtornos psiquiátricos. Tem até um estudo muito interessante que foi publicado na Austrália, que avaliou, acho que durante 10 anos, familiares de pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo. Quer dizer, pessoas com risco de ter transtorno obsessivo-compulsivo, né? Filhos de pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo. Sabe-se que transtorno obsessivo-compulsivo tem um componente genético importante, biológico, que não... Mas existe a epigenética, que é como Eu ia falar a disso. genética... com o ambiente, a questão da transcrição de RNA muda e parece que a alimentação influencia nisso. Vamos falar em termos leigos aqui para o nosso povo, transcrição de RNA, né? Ativação e desativação de genes, basicamente, em termos leigos, né? Exatamente. Pode seguir. E nesse estudo avaliou que as pessoas que tinham uma alimentação saudável tiveram menos risco de abrir o quadro de transtorno obsessivo-compulsivo. Então, foi a primeira vez que eu ouvi um estudo mostrando que uma mudança de estilo de vida pode diminuir a prevalência de um transtorno psiquiátrico. Então a gente está vivendo uma revolução, assim, de como comportamentos podem influenciar não só no tratamento, mas também na prevenção de transtornos psiquiátricos, né? Quando a gente vai ver a comparação, por exemplo, os estudos epidemiológicos, né, que vê a prevalência das doenças na população, no Brasil tem muito poucos, né? Teve um em São Paulo que mostrou que 29% dos paulistanos têm algum transtorno de ansiedade, que supera muito dados de outros países. Então parece que problemas sociais aumentam a prevalência dos transtornos psiquiátricos, porque aumenta a exposição a estresse, trauma e etc. Então parece que não é só biológico, acho que assim, a gente é meio influenciado, era meio influenciado a acreditar que é algo biológico, que só uma medicação teria a solução. Mas, na verdade, é multifatorial. Tem questões sociais, tem questões ambientais que podem ser modificadas, sim, e que isso traz esperança que, conhecendo melhor, a gente consiga ter próximas gerações com uma melhor saúde mental. É mais trabalho, né? É mais trabalhoso, é um processo mais lento. Isso eu acho que desmotiva muita gente, né? Fazer essa mudança toda. Então, eu, por exemplo, na minha clínica de dor, eu gosto de, sim, começar com os remédios para aliviar a dor inicialmente, né? Para fazer a pessoa se sentir melhor e para depois abordar esses temas de ver aonde foi que começou esse real problema, né? Porque, como você disse, tem muitas doenças psicossomáticas. O que é isso, né? Que a gente, por causa de um transtorno mental, a gente somatiza no corpo, vem pro corpo de alguma forma, né? E a gente acaba vendo que a gente está voltando às nossas origens, ao básico, né? Que uma boa alimentação, um bom sono, né? Ter um bom relacionamento, buscar ter valores na sociedade, né? Se hidratar bem é coisa básica. Sim. E tudo isso reforça a autonomia, né? São comportamentos que a pessoa escolhe. E como a autonomia é importante na saúde mental. Né? Complementando a questão de nutrientes, aí você vê a importância, você estava falando de vitamina B12, ácido fólico, aí você vê a importância de uma gestante, por exemplo, suplementar sulfato ferroso e ácido fólico. Ela está com um parasita intrauterino, né, que nossas pessoas ensinavam. Tem um parasita, um ser dentro de você, sugando suas energias. Sulfato ferroso e ácido fólico vão dar suporte, até na formação de tubo neural e tudo mais. E também no extremo da vida, quando você vai para a terceira idade, você vê um idoso que está possivelmente demenciado, na verdade ele está deprimido, né? E ele está
apresentando uma síndrome demencial, mas na verdade às vezes é uma deficiência de ácido fólico e B12. Então, uma deficiência nutricional que com uma molécula simples, você pode comprar uma cápsula hoje e você tá, né? Ou no alimento. Diferencial também, né? Tanto que no idoso a gente faz até, no caso, dependendo, intramuscular, né? Faz ali semanalmente até atingir a meta e a pessoa parece que é um milagre. Na verdade, estava com uma deficiência. A pessoa, quantas vezes eu chego, paciente com 20 anos, 30 anos, tô fadigado, tô cansado, uma dor de cabeça que eu não entendo, aí você vai ver a pessoa bebe 2 copos de água por dia porque ela tem que tomar o remédio dela. Então, assim, ela toma aquele remédio 2 em 2 da sua comorbidade, ela toma um copo d'água. Mas, assim, eu falo, olha, mais ou menos 30 ml por quilo. Olha, você teria que beber 2,5, 3 litros de água por dia. Poucas pessoas bebem. Então, a água é o pilar fundamental. Se a gente ficar 24 horas sem água, a gente já começa a delirar, desidratar, fica fadigado, fica deprimido, fica cansado, fica sem vontade, né? Sem comida, alguns dias a mais. Sem sono. Quanto tempo a gente vai ficar sem sono? Começa a desorientar. Então, é manutenção. E eu acho que a raiz de tudo isso é a educação, né? Eu trabalho no SUS aí desde que eu me formei, trabalhei em emergência, hoje eu estou na clínica da família. Você vê que a população não é educada a se cuidar. Antes, não é que a questão financeira educacional, mas as pessoas do interior, as pessoas mais antigas, elas sabiam se cuidar. E hoje está se perdendo isso, né? Então o ser humano não sabe que ele tem que se hidratar, que ele tem que se alimentar bem, que ele tem que dormir, né? Tá indo muito aos extremos, né? Eu faço pré-natal de gestantes que fumam diariamente. Então fumam, bebem, usam drogas. Aí tem que conversar, olha, você não pode fazer isso, o bebê pode nascer com uma malformação. O senhor da pressão, que não é só o remédio que vai cuidar da pressão dele, né? A diabetes, o que é o açúcar, o que é o carboidrato. Então, assim, é uma educação. Nós, como profissionais da saúde, nós estamos educando a população a se cuidar. Em diferentes níveis, primário, secundário, terciário, quaternário, onde a gente estiver. E é o que a Ana falou, é um resgate, na verdade, da vida humana basal aqui na Terra. Básico, né? como que era pra ser. A gente se desenvolveu aqui, a gente caçava, então corria atrás do animal, gastava energia. Vamos fazer o animal na brasa, ou vamos plantar e colher, vamos beber água, estoca a água da chuva, né? Você vê que é uma coisa bem primitiva. Mas a gente tinha um contato com a natureza e com a gente mesmo. Eu acho que hoje, com tantas demandas e distrações, a gente acaba deixando de fazer o básico, né? Sim. O cara que quiser trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, não dormir, viajar, né? Antes, 18 horas, o sol se põe e a gente dormia. Hoje a gente tem a luz, a gente poderia estar aqui 1 hora da manhã gravando esse programa, se fosse o caso. Então, a gente começa a inverter tudo, né? Ciclo circadiano, hidratação, alimentação, começa a desandar tudo, né? Pois é, você fez até eu lembrar a passagem do livro dos Sapiens, né? Que o autor fala que não sabe se o homem domesticou o trigo ou o trigo domesticou o homem. Porque depois que o homem descobriu a agricultura, ele nunca mais teve uma dieta balanceada. ele começou o nosso organismo foi feito antes da agricultura. E uma dieta balanceada é difícil, né? Requer um compromisso, né? Um esforço, né? Hoje em dia a gente consegue, assim, mas requer vamos dizer assim, um certo privilégio, né, também, porque nem todo mundo tem acesso a alimentos de boa qualidade, alimentos orgânicos, enfim. Isso é muito curioso, né? Sim. O mais básico fica mais caro, não é? A Austrália, por exemplo, alimentos orgânicos são caríssimos. Sim. Bananas. O que não deveria, né? É porque tem toda uma política e imposto por trás disso também. Aí entra em latifúndios, aí entra em tipos de plantação. Mas a gente já tem plantação com homeopatia, tem métodos mais baratos e que por algum momento isso vai ser reduzido. Tem que haver essa redução de preço. E também a fiscalização em medicamentos, agrotóxicos em cima dos alimentos, né? Sim. Que aí o Pedro falou hoje, pela primeira vez eu estou vendo um psiquiatra falar que é multifatorial. Uma psicopatologia, um acometimento da saúde mental. Imagina uma neoplasia, né? O câncer. Olha quantas coisas influenciam. As pessoas estão tendo mais câncer ou estamos tendo mais diagnósticos, né? Então, assim, uma comorbidade ao longo da vida, imagina que a gente vive aqui 100 anos. Ao longo dos 100 anos, se você não se cuidar, teu corpo vai começar a falir, né? O rim, o estômago, o intestino, Será né? que a gente pode falar de uma autonegligência? Que a gente vive mais para mostrar, para apresentar e olha pouco para dentro? Sim. E daí a gente bate Total. de novo mindfulness, meditação, mas nesse sentido de não ouvir o corpo, não botar realmente um alimento energético, que é nítida a diferença. Quando você faz uma semana, se quiserem tentar, fica esse desafio, vale a pena. Uma semana com comidas naturais, orgânicas, tirar todos os industrializados, os que aumentam cafeína, enfim, os energéticos, né?
você sente uma diferença. A gente chama isso de butachute. É uma dieta que a gente faz muito na meditação, de limpeza. E é incrível o poder que você vê. No início você vai se sentir mais fraquinho, né? Seu corpo tá desinflamando, tá ainda não entendendo muito bem o que está acontecendo. E no final você sente como você ganhou energia. E uma das coisas do bem-estar e da saúde mental, eu imagino que as pessoas cheguem no seu consultório, assim como chegam no meu, é falta de energia. Não Sim. tenho tempo, Fadiga doutor. crônica. Né? Por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor que para a sua síntese é necessário o ácido fólico. Então, por isso que a reposição da forma ativa do ácido fólico está aprovada como Bom saber, vou potencialização. tomar para sempre. Não, é só comer folhas verdes. Olha, Mas fantástico. realmente, se a pessoa só come lasanha, Vale dosar e saber congelada, como está o ácido fólico. Ai, Se é. possível, aí já suplementarmos. Isso é boa indicação. Hoje em dia uma existe dieta até... balanceada é suficiente, né? É que muitas pessoas, por exemplo, a maioria dos antidepressivos, né, agem de alguma forma nesse neurotransmissor. Então, é de se imaginar que o aumento da síntese por ter reposto estoques de vitamina, né? Vitamina vital amina, né? Uma amina necessária que a gente obtém no ambiente. Então, não tem como... Comer banana libera serotonina, né? Exatamente. Que é bom pro sono, gente, inclusive. Sim. Banana tem triptofano, que é um dos precursores, né? Da serotonina, que é bom pro sono. Então, tem muito... Os alimentos são medicamentos no final também, né? Podemos falar, de certa forma. Eu acho que, assim, eles não substituem, né? Existem casos que eu prescrevo psicofármaco para muitas pessoas. Lógico. E às vezes as pessoas até que se comem bem, mas abriram um transtorno psiquiátrico. Por outros motivos. Às vezes grave e precisa tomar medicação por um longo período. Mas eu tenho certeza que a dieta, tanto no tratamento quanto na prevenção de transtornos psiquiátricos, é fundamental. E os estudos têm demonstrado isso. Bacana. Pelo menos reduzir, né? De alguma forma, tem casos que a gente ainda não tá além da nossa compreensão, né? Que tem que tomar remédio, a gente não sabe por quanto tempo, às vezes é a parte genética mesmo. Sim. Que é um gene que talvez a gente não consiga desligar, porque a nutrição epigenética fala dessa coisa de desligar e ligar genes. Então, mas que talvez você usaria uma dosagem menor. Isso eu já vi bastante em consultório, né? A partir do momento que eu comecei a fazer exercício físico, eu diminuí meu antidepressivo, o meu ansiolítico, além de outras doenças que começaram a ser bem controladas com perda de peso, né? Como hipotireoidismo, enfim. Tem todo um balanço, né? O organismo é perfeito, de certa forma. A Ana levantou uma bola aqui, eu vou cortar pro Pedro. Ela falou um termo que eu achei interessante e eu me questiono muito isso como ser humano e como médico, né? Seria uma autonegligência geral, né? Que forma você vê, Pedro, a saúde mental da pessoa? Aí vai muito no discernimento, equilíbrio, escolhas de uma pessoa, por exemplo, ser tão autonegligente, né? Por exemplo, o extremo, né? Uma gestante fumar, usar droga e beber álcool. Ou uma pessoa que já está ali DPOC, tuberculosa, câncer de pulmão e continuar fumando. Né? Aí tem as questões químicas também, né? Dependência da nicotina, do álcool, da droga. Mas assim, a pessoa tá ali muito mal de saúde, já tá quase não respirando, sabe? Tá tipo trocando um cigarro por um balão de oxigênio ali, oscilando, né? Sabe? Eu queria entender até que ponto, né? A saúde mental é uma psicopatia, é uma negligência, é uma falta de desinteresse. A gente vê pessoas que não conseguem se adequar às questões básicas da vida, né? No sentido de beba água, se alimente bem, procure um trabalho, ou estude, ou se dedique, né? A gente vê que algumas pessoas têm mais e outras menos, né? Para se manter eutímica, né? Na sua rotina. Rafael, eu acho que o transtorno psiquiátrico, em geral, ele se inicia num círculo vicioso, assim, né? A pessoa que chega nesse estágio, né, de não conseguir parar de fumar durante a gestação, ela iniciou um transtorno por uso de substâncias, e provavelmente o tabaco ajudou a regular as emoções dela. 80% das pessoas com transtorno por uso de substâncias tem alguma outra comorbidade, ansiedade, depressão, depressão afetiva bipolar. Enfim, é muito complexo, né? A questão
a autonegligência acaba sendo, às vezes, a consequência do prognóstico das doenças psiquiátricas e, às vezes, o fator principal da manutenção, né? Por exemplo, a pessoa fica deprimida, começa a se isolar, começa a fazer menos atividades que nutrem e tende a ficar mais deprimida ainda se ela não buscar tratamento, não iniciar psicoterapia, não iniciar medicação. Ela entra num ciclo vicioso que cada vez diminui mais o bem-estar, né? Essas pessoas não fazem isso porque elas estão bem, elas estão vivendo um extremo mal-estar e continuam fazendo comportamentos que aumentam esse mal-estar. Mas é por conta do prognóstico, às vezes, no caso do transtorno de uso de substâncias, né? Muitas vezes é muito difícil tratar um transtorno de uso de substâncias, depende da motivação, depende de algumas questões, né? Às vezes acesso a psicofármacos, né? Por exemplo, na nicotina, né? Aqui no SUS, no Rio, adesivo de nicotina tem na clínica da família, isso é um grande avanço. Mas muitas vezes a pessoa... E a educação, né? Eu acho que muitas pessoas não acreditam que aquilo pode gerar... Aquilo vai prejudicar, né? A formação do bebê, do filho dela, ou que aquilo vai piorar o pulmão dela, mesmo ela percebendo. É isso, eu acho que a educação é o pilar, né, da saúde mental, assim. Para você poder motivar as pessoas a terem comportamentos saudáveis, essas pessoas têm que ter uma educação em saúde, né? Esse é o básico, né? Isso é uma coisa que eu acho que as mídias sociais podem ajudar. Isso eu vejo com bons olhos as mídias sociais em relação à educação. Sim, também. Democratiza, simplifica. É claro que facilita também informações, às vezes, que podem ser um desserviço, mas facilita o acesso a informações que podem enriquecer, né, a vida de outra pessoa, né? Isso eu acho muito legal. Na medicina do estilo de vida, a gente também faz formação em coaching em saúde. E a gente aborda muito as perguntas para transformar o mindset da pessoa. Porque às vezes a pessoa não consegue se questionar o que nem ela entende por que ela ainda está fazendo isso. Com as perguntas certas, você traz clareza para ela. Então as pessoas acabam não tendo muita clareza. Às vezes descobrem que é uma insegurança, um medo que aprende, são limitações mentais, né? E é por isso que ela não consegue progredir. E às vezes só mudando a luz da câmera da vida dela, ela redireciona e consegue ter uma coragem para dar um passo diferente, né? Às vezes não é só a falta de conhecimento, porque não adianta, às vezes, um paciente chegar lá e você, fumar e ficar comendo assim, você vai infartar de novo, né? Ele sabe disso. Ele não precisa que você fale isso. Por que ele não muda? E a gente fica, por que ele não muda? Às vezes é isso, às vezes... E eu acho que o importante nessa coisa de gerenciamento de estresse e bem-estar mental é a gente se ouvir e conseguir também um profissional que nos ouça de verdade, né? Preste atenção na gente, porque cada um é de uma forma, vai responder de uma forma. E entender que a pessoa está acima do peso ou usando substâncias tóxicas, o que ela quer? Ninguém quer isso. Todo mundo queria ser saudável, fazer tudo saudável, fazer tudo certinho, né? Mas a gente tem, às vezes, traumas, limitações mentais, né? Às vezes a gente se coloca numa posição que a gente nem está identificando que tem ganho, de alguma forma, né? Eu prefiro ficar aqui mais depressiva em casa, que daí eu consigo atenção. Não é o caso de todo mundo, tá, gente? Eu só estou mostrando um exemplo. Que às vezes trazendo clareza com as perguntas certas, né? Tendo um profissional que saiba te ouvir, né? E pegar esses pequenos ganchos que talvez você não esteja percebendo na sua fala ou né, e ele puxar essa clareza para você, que daí você muda o mindset e faz a virada de chave. Porque é fantástico, a maioria das pessoas que eu ouço, pelo menos, eu nunca li estudo, mas que eu ouço, que pararam de fumar, foi uma virada de chave. Hoje eu vou parar. Largou ali o cigarro e acabou. Isso, que força de vontade incrível é essa que surgiu do nada, né? Isso. E é um desafio, né, Ana? Para o profissional de saúde mental estudar como despertar esse tipo de motivação. Porque, na verdade, hábitos são as coisas mais difíceis de mudar. E, por exemplo, meditar, né, é difícil a adesão, né? O Rafael deve sentir isso também com as pessoas que ele pratica meditação. Porque
é uma mudança de hábito, é tipo parar de fumar. É acrescentar algo novo. E Tanto vem parar todo mundo sempre falar, mas doutor, eu sou muito elétrico, eu sou sei lá o quê, eu não consigo meditar. Toda mudança de comportamento, seja interromper um comportamento danoso ou iniciar um comportamento que seja saudável, ele é desafiador, né? E como motivar as pessoas, né? Tem até uma terapia chamada motivacional que ajuda a você encontrar as perguntas certas que podem despertar na pessoa, ajudar. Uma das formas de mudar um comportamento é identificar eles com os valores pessoais. Mas é difícil, numa consulta, você identificar o valor de uma pessoa. Às vezes ela não identificou em 30 anos de vida. Em uma consulta não vai. Processo... E é diferente de psicologia, né? É uma abordagem diferente. Sim. E eu acho que a humanização que a gente está trazendo hoje em dia para a medicina é muito importante para a gente enxergar que as pessoas não são livros, não são, né? Elas não são aquele guia certinho. Os protocolos, né? Os protocolos, isso aí. Cada um é um indivíduo, né, que a gente tem que realmente conduzir de formas diferentes, né? Ouvindo é a principal ferramenta e eu acho que a gente ouve muito pouco hoje em dia. Tanto nos consultórios como uns aos outros. E isso gera carências e gera, de novo, aquela necessidade de exposição, dos likes e tudo mais. E assim a gente entra nesse tema de novo. Isso é verdade. Né? Essa questão dos hábitos é um grande desafio mesmo, como o Pedro falou, você reduzir ou tirar um hábito ruim e implementar um hábito novo, né? E as pessoas tentam patronizar, né, que a formação do hábito às vezes é 21 dias, 40 dias, 60 dias. Uma vez eu estava pesquisando isso até para entender melhor como manejar uma pessoa nessas questões. E aí eu vi que, na verdade, não tem um padrão, né? Você pode desenvolver um hábito em 7 dias ou, às vezes, em 1 ano. Cada um vai pegar aquilo ali, né? É individual, cada ser é um universo. Então, assim, um pode levar dias, horas. Eu fui estudar uma vez, a paciente procurou para parar de fumar, ela conseguiu. Mas, assim, eu não sou pneumologista, eu não sou um psiquiatra, né? Às vezes a gente procura pessoas assim, né? O psiquiatra, o pneumologista e o psicólogo para isso. Mas ela já estava muito querendo. Então eu servi só como algo a mais, né? O que você falou, ali é um dia fatídico, uma data, tudo que ela escolhe. Estudei os protocolos do Nicotin, os adesivos de nicotina, o desmame, bupropiona, atividade física, faz sauna, corre, sei lá, botar essa nicotina para fora. Mas ela escolheu aquele dia. Então eu fui ver sobre os hábitos. E hábito é uma coisa muito, assim, complexa na humanidade, né? Porque o meio influencia, as pessoas que você convive, né? Então, provavelmente, quando o Pedro começou a ter o interesse pela mindfulness, começou a andar com pessoas que praticam, estudiosos, praticantes nesse seu ciclo. Eu tenho uma comunidade hoje de meditação no mundo todo, que eu posso contar, visitar a Ana com as suas práticas lá do método dela de yoga também. Então, a gente acaba se familiarizando ou ficando perto de quem pratica, né? Eu tenho amigos que fazem vários tipos de coisas. Quanto mais eu estiver convivendo com eles, eu vou ser influenciável. Nós somos influenciáveis, né? Influenciadores na vida real, né? Que sai nas redes sociais, né? Sim. E às vezes uma das coisas que pode ajudar a motivar o indivíduo a mudar um hábito é um relacionamento, um vínculo saudável. Às vezes uma relação médico-paciente, psicólogo-paciente, profissional de saúde paciente saudável pode ser um motivador. Uma das ferramentas que a gente fala muito é isso, achar grupos, às vezes, inclusive, uma ferramenta legal é você fazer um grupo com a família, ou gente que você gosta, e ficar postando para eles a sua rotina de estar fazendo exercício para ter esse feedback positivo, isso é legal, né? Um motivando o outro, né? Outra das formas de ferramentas também é fazer o checklist, né? Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Essa recompensa, nem cachorro. Ih, muito bem, fez. Funciona, gente. Libera o Tica lá na lista, né? Lá, venci essa etapa, isso mas aí. vamos devagar, né? Um dia de cada vez, pequenas etapas, né? Saber que a gente progride um dia, dá 3 passos para trás outro, e que isso é uma progressão lenta. Ter metas, né? De 1 semana, 1 mês, 3, 6, 7, enfim. Tentando não gerar ansiedade com isso, porque às vezes também botando essas metas a gente pode gerar ansiedade. Meditação, né? Sim. Relacionamentos saudáveis, como ter um relacionamento saudável. Às vezes a gente buscando ser mais saudável conosco, né? Estando em paz conosco, buscando a espiritualidade, buscando ter mais valores, né? Outro dia meu marido falou uma coisa que eu achei muito engraçada, mas é real. Amor, eu falei uma besteira pra ele.
aquela mulher carente, né? Daí ele falou assim, olha só, amor, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Quem quiser falar besteira, que fale, eu não sou obrigada a responder. E é bem isso, entendeu? A gente saber ouvir mais e talvez falar menos, né? A gente ouve muito pouco tanto os outros. Então, quando a gente tá conversando assim, quer interromper, quer falar, ansiedade, né? E o outro que quer ser ouvido, ele sai com aquele sentimento vazio de que não foi. Então, talvez praticar também isso, de ouvir mais, que talvez você vai se sentir bem. Porque há uma troca energética entre os seres humanos, entre o mundo, que a gente também pode chamar de novo de espiritualidade. Essa troca de energia que existe, isso é aprovado. Sou anestesista. Como anestesista, a gente usa um bis aqui na cabeça e a gente já monitora a sua frequência cerebral. A gente tem um cálculo, quer ver quantas ondas estão lá, enfim. A gente já consegue ver se você está acordado, dormindo e tudo mais. E a gente tem provado que... qual é a onda que tem de meditação? Teta, né? É a teta, né? Seria a teta mais sutil, né? Se a gente pegar a ondulação ali cerebral alfa, beta, teta e gama, né? Aí seria dos estágios do sono, né? O alerta, o sono REM, né? O início do sono, o sono profundo e o quarto estágio aí, que seria alterado de consciência com o uso de drogas, né? Ou fármacos, como você consegue fazer com os pacientes deitados. Um sono muito profundo, de muita qualidade, ou a meditação, a atenção plena, né? Para você colocar as ondas mais sutis, né? Delta e gama, ao invés da alfa e beta ali, que são nosso córtex, né, pré-frontal aqui diretamente, 24 horas ligado, antenado, olha o celular, olha o slogan, olha a TV, olha o carro, buzina, né, tá no trânsito, tá lendo. Traz informações, né? Então tem as ondas para realmente estar alerta, né, fazer algo rápido, né, te salvar a sua vida, no caso, e tem as mais sutis, né, para você fazer uma prática de mindfulness, para você meditar. Por exemplo, se você botar, imagina, você falou aqui de um evento, uma rave. Então, olha como o teu cérebro vai se comportar diferente. Se você vai a uma rave, um baile funk ou escuta música clássica, né? Então, ao ouvir Mozart, Beethoven, Bach, você vai entrar numa frequência de onda cerebral mais tranquila, né? Tanto que meu filho tem 3 anos, né? Você tem filha também e tal. Uma das vezes que eu fui estudar cólica em bebês, estudo, comprovado isso. Você pesquisa, bolsa de água morna e música clássica. Aí você vai no Spotify, vai no YouTube, tem playlist, legal, música clássica, só no bebê. Né? E o Ben Hoje em dia escuta desde a gente bota novo. muito das frequências hertz que a gente bota. Eu boto direto, você 479, sei lá, 500. Você escolhe a frequência que você quer colocar a sua mente ali, você vai ler, vai estudar, vai fazer uma yoga. Frequências hertz. Isso. E aí você bota. Eu coloco também no trabalho, assim, tentar tornar o ambiente de trabalho um ambiente menos estressante. Isso. Prestar atenção o que você está ouvindo, né, também, sim, então. Sim. Depois que eu comecei a meditar, eu fui muito mais pra música instrumental, né? Que é isso que você falou, do tá falando e tá ouvindo. A arte é bacana, né? Eu adoro música, poesia, mas aí tem sempre alguém falando algo que é uma vivência dele. Quando você vai pro instrumental, seja música clássica ocidental ou oriental, você começa a permear outras áreas do teu cérebro, né? Você começa a entrar ali meio que em meditação, em atenção plena, né? Tanto que você, como anestesista, deve ter visto algum cirurgião que colocou música clássica ali no centro cirúrgico, né? Sim. Música clássica ali, o cara vai ali, ele entra numa atenção plena e tá fazendo a arte dele ali. Doutor Bruno de cabeça e pescoço do Inca. Ficava uns 10 horas lá. Ouvindo música clássica. É isso aí. Eu tenho uma playlist no consultório só de música clássica, tenho jazz também que eu deixo na recepção. Então, assim, é um instrumental ali, tá tocando. Até jazz africano, você bota ali. Então vai te comovendo, vai te tocando, dá vontade de dançar, dá vontade de se concentrar, dá vontade de fazer muitas coisas, né? A musicoterapia é bom. Dá vontade de estar consciente. Dá vontade de estar consciente, isso aí. Verdade. E uma música, né? Por que as músicas chiclete tão clichê que fazem tanto sucesso, né? Porque vai no emocional, né? Aquelas músicas ali que tem aquilo, fui deixado, fui largado, te amo tanto, volta pra mim, sei que lá, né? Em vários ritmos diferentes brasileiros acabam fazendo sucesso porque toca o quê? Toca o depressivo, o melancólico, né? Aquele culpado, aquele traído, aquele deixado, alimenta, toca naquela pessoa que ela se identifica com aquilo e ouve cantando chuva. Se sente conectada, entendida, compreendida. Que de novo a gente volta. Tá faltando ser ouvido. Isso. Né? E se você quer sair, quer dançar, bota música alta, vai sábado à noite, sexta-noite, tem música terapia para todos os momentos, né? E é provado, né, que você colocando monges na ressonância, já fizeram esses estudos mais de uma vez, a mudança cerebral química que faz, né? E até talvez estrutural, anatômica também, sim, né? Sim. Então, você vê a importância disso, né? Parece que o mindfulness, a meditação, ajuda a gente a ter um desenvolvimento das vias relacionadas à atenção voluntária, né? Que quando a gente tá focando na respiração, no corpo, aí tem um pensamento, dia 1º tem que pagar boleto,
Aí volta a focar na atenção no corpo, a gente está exercitando uma parte do cérebro que é ter atenção voluntária. E essa parte do cérebro responsável por essa função, ela tende a estar comprometida quando a pessoa sofre de um transtorno de ansiedade. A pessoa com transtorno de ansiedade tende a perder um pouco o controle da atenção voluntária e voltar para preocupações. Nossa, será que meu filho vai ser assaltado? Ele está saindo com um amiguinho? Será que é confiável esse amiguinho? Enfim, e com isso a pessoa fica muito ansiosa. A pessoa que sofre de transtorno de depressão, né, transtorno depressivo recorrente, tende a ser meio que inundada por ruminações. Nossa, se eu não tivesse terminado aquele relacionamento, eu não ia estar passando por isso. Fiz escolhas ruins da minha vida pessoal, profissional. E a atenção plena ajuda você a vamos dizer assim, quando a mente divaga, ela tem um autor que fala, né, é como você entrasse num trem. Às vezes você nem percebe que você entrou no trem, mas quando você salta, você já está em outro lugar. E a mente divagante, né, de alguém que está sofrendo de estresse, ou está com depressão, ou transtorno de ansiedade, tende a causar muito sofrimento. E parece que essa atenção voluntária que a prática de mindfulness ajuda a exercitar, faz com que a pessoa, não que ela não entre no trem, mas que o tempo que ela fica no trem seja um pouco menor. Uma coisa interessante é que o ser humano, não sabemos dizer exatamente porquê, mas a gente tem muito mais memória de eventos negativos. Talvez para evolução, proteção, né? Quando a gente era da época da caverna, né? Um bicho tá aqui, então a gente decorou, né? Um lugar perigoso, essa fruta é venenosa. A gente criou uma memória mais para isso, né? Lógico que a gente tem os otimistas, naturais, que conseguem bloquear um pouco mais isso, mas é um instinto. Sim, então é mais difícil ainda mudar esse hábito. E por que eu tô falando disso? Porque um outro exercício para a gente trazer para as pessoas de gerenciamento de estresse é no final do dia, nessa de mindfulness, só tempo, nem precisa parar para realmente se concentrar em si, mas você parar para analisar seu dia, né? E tipo, falar o que foi bom hoje. Porque às vezes você, foi cortado no trânsito, sei lá o quê, brigou com o chefe, brigou com os seus, mas tu comeu uma comida gostosa, né? Tu dormiu bem, essa noite tu dormiu, tomou um banho quente. Enfim, coisas que você nem percebe, as coisas boas. Você fala, minha vida é uma porcaria, é uma droga, sei lá o quê. E eu falo que meu marido hoje sempre me questiona, como que você está sempre assim, leve, tranquilo? Eu trabalhei no INCA, e hoje eu trabalho no Instituto Nacional de Cardiologia. Então, eu chego lá e eu encontro cada história trágica, além de trabalhar de sobreaviso de plástica, enfim, de outras coisas, que você fala, realmente, eu tenho muito a agradecer. E é interessante que as pessoas, mesmo na tragédia da vida, você pensa numa tragédia, pois é, lá acontece bastante, elas conseguem ter gratidão, espiritualidade, leveza de alguma forma. Então, eu tô trazendo isso pra gente pensar mais uma ferramenta e, de novo, não deixar quando o pensamento vagar e se entrar naquele trem negativo. Tudo deu errado hoje. Você conseguir parar o trem falando, não, mas isso deu certo. Eu dei aquele cheque, hoje eu fiz aquele cheque, consegui cumprir aquela meta. Tentar transformar isso, né, esse exercício de gratidão num hábito, que também é um desafio, mas que pode ser muito gratificante. Eu vejo a gratidão como uma ferramenta também, né? Está sendo estudada, comprovado os benefícios da gratidão, em sermos gratos, né? E o que você falou também me traz muito o meu lado pessoal como médico. Como eu falei, segunda-feira acordei, vou trabalhar, vou para o consultório, vou gravar um podcast. Ao longo da semana estou lá na clínica da família. E muitas vezes eu acordo assim um pouquinho sonolento, medito, levanto e tal. Mas quando eu chego no consultório ou lá na clínica da família, você vai vendo a história do outro, você vai ajudando o outro, vai vendo. Aquilo me resgata, sabe? Então assim, quem me vê, o Rafael é muito zen, surfa, gosta de meditar. Mas eu sou um pouco workaholic também, né? Quem me conhece. Eu gosto de fazer muitas coisas, gosto de ser médico. E o ofício de ser médico me equilibra. Eu sinto ali, eu também. Fisicamente eu fico cansado. Me traz mais gratidão. Eu falo, caramba, tem um monte de paciente, caramba, ou na clínica da família tá lotado isso aqui hoje. Mas aí eu vou indo e parece que eu vou me conectando e vai me endorfinando e eu vou ficando bem, sabe? Aí quando eu saio de lá, eu saio com o pote cheio, saio grato e tudo mais, né? E
me camufla um pouco os pensamentos da minha vida, dos meus problemas, né? De novo, a questão Porque de tem ouvir, um pouco né? isso, né? Quando você coloca atenção no mundo, nos problemas do mundo, os seus problemas se resolvem, né? Não que vai ficar esperando cair do céu, mas você faz por onde? O que você tem que fazer? Tem que estudar, tem que trabalhar? Vai, corre atrás, faz, acontece, tudo bem. Que aí, aos poucos, a vida vai se organizando, né? É que aí volta, né, essa questão, né, do seu gerenciamento, do bem-estar, da sua saúde, financeiramente, o seu tempo, a sua logística, os seus hábitos, né? Acho que você vai se orquestrando ali, né? E uma coisa que o Pedro falou hoje, que eu também busco muito com a meditação, eu acho que essa questão do auto, né? Você é o seu autogestor, você é gestor da sua vida, né? Você é o protagonista, então, da sua saúde física, mental, espiritual, financeira, da sua carreira. Então, você tem que ter essa noção. A gente não pode depositar num outro, né? Vou lá sempre depender do Pedro para fazer a mindfulness, ou do Rafael para meditar, ou da Ana Luísa para me exercitar, me alimentar bem e ter lá as ferramentas do coach. Nós, como profissionais de saúde, a gente, melhora isso aqui, melhora aquilo ali. A gente dá as sinalizações, ajuda, prescreve um remédio se for preciso. Não, tem que operar, vamos anestesiar. Mas, assim, eu acho que a medicina integrativa, ela busca, de forma individualizada, resgatar o ser humano para ele ser o melhor dele, né? E uma vez eu ouvi um psiquiatra falar, da área integrativa, que ele falou o seguinte, parece até um tiro no pé pra gente, né? Porque se todo mundo fizer o que a gente tá falando aqui, a gente vai ficar saudável, a gente não vai ter emprego, né? Ave Maria. Inclusive, eu já tenho meu plano B, não sei se vocês têm, eu tô escrevendo lá meus poemas. Já joguei na Mega Sena essa livros, semana. eu vou ser escritor depois dos 50, então vocês buscam aí um plano B, porque se a gente curar todo mundo ficar equilibrado também, a gente não vai ter paciente, né? A indústria farmacêutica quebra. Quebra, nada, ela já tá se atualizando aí, pegando os fitoterápicos, cannabis, óleos essenciais, tá? Não vai perder, não. Eu fiz essa formação de instrutor de mindfulness porque eu pensei nisso, assim, um dia... Vai que um dia ninguém precisa mais de remédio. Vai que muda o mindset total aí da humanidade. Assim, que tá, mas infelizmente eu vejo esse mundo um pouco longe. O prognóstico tá pelo caminho contrário. A gente tá chegando quase no fim. Eu queria saber, Pedro, você tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você queria falar pra gente? Olha, foi bem completo, né, esse podcast. A gente abordou vários temas, né? Acho que eu poderia concluir. Quem tem interesse, assim, você pode ter acesso às práticas de mindfulness de forma gratuita. Tem vários aplicativos que oferecem isso, né? Não meditações guiadas como Meditopia, Calm, etc. Tem vídeos no YouTube, tem no Spotify, enfim. Tem como você ter ferramentas para ajudar a desenvolver essa habilidade, né? Que é estar em atenção plena, que todos nós temos. E tem os cursos de 8 semanas também. Enfim, quem tiver interesse, eu super recomendo. Tem um livro chamado Atenção Plena, que é um livro baseado no curso de 8 semanas que eu ministro. Então, assim, eu sou bem apaixonado pelo tema, medito desde 2014, diariamente. Isso foi muito importante para a minha vida e quem eu puder motivar para... E como as pessoas te encontram, Pedro, por favor? Boa pergunta. Pode ser Instagram, WhatsApp, não sei. Pode passar, o que você quiser. Meu Instagram é @pedrofortes.psiquiatra. Isso. E o seu telefone, consultório? Consultório é 9999-63871. !Maravilha. E você, Rafa, como que as pessoas te encontram? Bom, as redes sociais aí do Espaço Medicatrix, né? Espaço Medicatrix, o @. O meu Instagram é @Dr. Rafael Fernandes. E através desse Spotify, que eu acho que é um canal aí de comunicação bem legal para os pacientes profissionais de saúde, né? O Medicatrix Cast no Spotify e no YouTube. Lembrando que o Pedro, né? Alguém aí deve reconhecer que ele teve no nosso primeiro simpósio, né? O primeiro simpósio Medicatrix, falando de saúde e bem-estar. Abordou muito bem a área da saúde mental e a prática de mindfulness. Então foi teoria e prática, né? E o Pedro vai estar sempre aí com a gente aí em paralelo. E eu quero deixar essa dica aí para vocês focarem cada vez mais nos pilares, em práticas mente-corpo, como mindfulness, como a meditação, como tai chi, as artes marciais, enfim. Tem muita coisa para formas de se cuidar. Encontrar o que faz sentido para você, né? Exatamente. Acho que o Espaço Medicatrix é um espaço que busca cada vez mais integrar as pessoas com a sua saúde e bem-estar
E existem diversos mecanismos para isso e vamos estar trazendo sempre profissionais aqui para isso também, né? E você, Ana, tem alguma dica, assim, algo especial aí para falar pra gente? Bem, eu tenho uma super dica. Agora, no final de outubro, a gente vai fazer um retiro de amor, medicina e espiritualidade, onde a gente vai tentar ajudar quem quer estar lá conosco, a gerenciar o estresse com essas ferramentas do coaching em saúde, que é abordado na medicina do estilo de vida, integrando a prática de medicina integrativa e também de meditação e de yoga. A gente vai trazer esses pilares, vamos abordar esses pilares, vamos ouvir vocês, vamos conectar vocês. Quem sabe despertar alguns sentimentos, mudar uns mindsets. E só a vivência é fantástica. Eu já passei por alguns retiros e sou suspeita de falar isso que eu tô fazendo aqui com muito carinho com o Rafa. O Pedro também foi nosso convidado, mas como ele está num mestrado fantástico aqui agora, ele não poderá participar dessa edição, mas estará pronto nas próximas e está nos auxiliando com os conhecimentos dele. E aqui a gente vai mostrar um vídeo da casa para quem ficar interessado. Vai ser no último final de semana de outubro. É numa casa em Angra, no Porto Galo, que é 1h30 daqui do Rio de Janeiro. Bastante espaço para a gente fazer as práticas de meditação e de yoga. Nos intervalos, interagir, que é importante, né? Nos relacionamentos. Comer bem, a gente vai passar a abordar isso também, a parte da alimentação. Vamos buscar trazer umas alimentações gostosas e saudáveis. E energéticas, né? Espero que vocês durmam bem, se hidratem. A gente vai distribuir umas garrafinhas para hidratar vocês. É uma vivência. Se quiser, vocês estão convidados. Serão 3 dias, começando na sexta tarde, sábado e domingo, até o final do dia. Em breve a gente manda valores e, enfim, para vocês garantirem sua vaga com a gente. É isso, pessoal. Mais um episódio aí do Medicatrix Cash. Incrível estar aqui com esses colegas médicos, né, de formação junto aí na Unigran Rio. Ver que cada um seguiu uma área, mas estamos juntos aí, trabalhando saúde e bem-estar. E é um prazer ter vocês aqui. Acesse as redes sociais aí para encontrar a Ana, Pedro e eu, saber mais sobre o primeiro Retiro Medicatrix. Acho que vai ser uma vivência incrível da gente poder, além da teoria, trazer práticas, né? Acho que o mais importante é que a gente está... E ferramentas. a gente está querendo levar muita ferramenta, prática, vivência, contato com pessoas na busca dessa saúde e bem-estar. Eu queria agradecer o convite, ao Rafa, reencontrar vocês também foi um grande prazer, fazer bastante tempo que eu não via a Ana, a gente era da mesma turma, né, da faculdade, né, Ana? E quando vocês quiserem me convidar, vai ser um prazer voltar aqui. Em breve. Fantástico. É isso, gente. É Obrigada, isso. gente. Muito obrigado. Curtam, sigam, visitem nossas páginas lá no Instagram, o Espaço Medicatrix, o Medicatrix Cast, que está no Spotify e no YouTube. Desafio você a essa semana praticar mindfulness ou meditação por 5 minutos. Todo dia. Uma semaninha, 5 minutinhos. Tenta. Vê se faz diferença. Boas práticas.